Ana Moura, Um Rosalvo, abraço. um abraço. Não estou vendo, acho que tem mais gente aqui, mas não está aparecendo para mim. Mas um abraço a todos aí. Vamos iniciar então nossa conversa aí sobre a Advaita Vedanta, sobre o karma, né? Vou fazer uma oração bem rápida primeiro, assim, bem breve, que é uma oração muito antiga, uma das mais antigas da humanidade. Está na Brihadaranyaka Upanishad, uma Upanishad que tem 2000 anos antes de Cristo. É considerada a Upanishad mais antiga. É bem rapidinho. Vou dizer em sânscrito primeiro, depois vou traduzir também, né? Om Asato Ma Sat Gamaya Tamaso Ma Jyotir Gamaya Mrityo Mangritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Bom, conduze-nos do irreal para o real. Conduze-nos da escuridão para a luz. Conduze-nos da morte para a imortalidade. Om, paz, paz, paz. Boa tarde a todos, então. Muito bom estar aqui na Sociedade Teosófica, convite da Maria Tereza. Já fiz algumas falas aqui algumas vezes, né? O pessoal alguns já me conhecem. Então, gostaria de começar perguntando assim, quem é que está presente aqui na sala. O pessoal no Zoom aí, eu acho que todos já ouviram falar, mas tem alguém que não conhece assim o Vedanta Advaita? Que precisa dar uma ou não, ou acho que não conhece bem assim o Vedanta Advaita? E os Pra- Vedas, que é a população geral do mundo. Sim, isso. Então, é bom dar uma pequena explicação do que é o Vedanta Advaita, né? Como é que é o seu nome mesmo? É Gilberto? Libra, Gibran. Libra, Gi- Libra, Gibran. Libra. Gibran. Cara, Gibran. Então, Gibran, prazer. Como o Gibran falou, ali tem os Vedas, né, que são as escrituras fundamentais da Índia, são os quatro grandes Vedas, né, o Rig, Sama, Yajur, Atharva Veda, que é um corpo grande de conhecimento, né? E Vedanta, quando a gente fala Vedanta, é a porção final dos Vedas, que é chamado Upanishad. Até uma expressão muito usada numa obra muito famosa, que é o Vedanta Sara, que diz Vedanta Nama Upanishad Pramano. O Vedanta é um meio de conhecimento que se chama as Upanishads, que é as Upanishads mesmo. Então, Upanishads são textos, são livros, né? Alguns maiores, outros menores, outros médios. Como eu falei no começo, aqui tem a Brihadaranyaka Upanishad, que é a mais antiga, 2000 anos antes de Cristo, né? Então, são textos muito antigos, que fazem parte dos Vedas, né? A primeira parte dos Vedas, os Vedas mais, os quatro grandes Vedas, assim, a primeira parte é chamada Karma Kanda. Por quê? Porque trata sobre o karma, sobre a ação, né? Então, Kanda quer dizer parte, é a parte que trata sobre a ação. São geralmente ações, os rituais védicos antigos, né? E a parte que trata sobre o autoconhecimento, sobre o que é a realidade, qual é a busca humana fundamental, que é a liberação, moksha, né? Eliminar o sofrimento, conhecer a nossa natureza mais pura, mais verdadeira, mais sempre presente e imutável, é o Vedanta, são as Upanishads. Mas Vedanta também tem algumas escolas de Vedanta na Índia, né? Tem os Vedantas dualistas, alguns já viram falar assim dos Hare Krishna, né, que são bem populares. Então, eles são dualistas. O que é dualistas? Eles acreditam assim que é uma realidade espiritual em nós, que é a nossa alma, mas ao mesmo tempo a Deus de forma unida, mas ao mesmo tempo separada, isso os Hare Krishna colocam, né? E o mundo também é uma realidade. Dentro da. maniqueísmo, né? Uma espécie de maniqueísmo. Eu não sei se seria maniqueísmo, né? Mas eu O diria que maniqueísmo ele vê, ele separa, né? O negativo do positivo e sim, o sim, positivo seria o superior, o Deus superior, e o sim. negativo seria o inferior, assim. Eu acho que seria isso. Sim, pode se aproximar um pouco da escola maniqueísta, né? Que
Santo Agostinho até abordou um pouco essa escola, né? Mas eu não gostaria de agora fazer o sincretismo assim, porque eu acho que não se encaixa nenhuma delas bem com o que foi a escola maniqueísmo do Ocidente, né? Vamos ver os negócios técnicos aqui, só um minutinho. Legal. Vamos ver o pessoal tá participando aí. Quem quiser abrir a câmera aí também, o pessoal do Zoom aí pode Tá abrir. gravando, tá gravando. Ah, Que apareceu no fim. tá, quando tá gravando. Ah, ok. Mas Oi, tudo bem, professor? Estava tudo bem. falando do Advaita Vedanta, né? Da dualidade, Sim. né? Aham. E eu me lembrei de um conceito, só que esse conceito ele não tem nada a ver com o hinduísmo, né? Com essa linha védica, mas ele tem a ver com a Cabala, né? Que eles chamam Sim. de panenteísmo, né? Que no caso existe Deus, que seria o tudo, né? A fonte, e existe a criação, ele está imanente na criação e ele é transcendente ao mesmo tempo. Então, eu meio que me lembrei disso. Então, Sara, tem algumas coisas de muito semelhante mesmo. Na verdade, não é panteísmo nem panenteísmo, né? O Vedanta Advaita, que é a escola que eu vou tratar agora, seria mais um monismo. Então, vou entrar agora bem no assunto, tá? E só para dar uma pequena introdução. Então, acho que para organizar melhor, assim, a gente conseguir dar conta no tempo, eu vou propor o que que você acha, Maria Tereza, de eu fazer a explanação total agora e no final a gente entra com os comentários. O que que vocês acham? Pode ser? Pode deixar os comentários no chat e a Isso, gente lê as perguntas. isso também pode deixar no chat, ou a gente pode abrir a câmera também no final ali, né, os áudios. Senão, acho que a gente não vai dar conta nem de entrar no assunto. Mas só para a gente se organizar melhor. Mas muito boa a tua colocação, Sara. Tem muita aproximação com isso, sim. Principalmente a escola mais dualista, como você falou, né? A escola mais dualista, como eu até lembrei assim dos Hare Krishna, é algo que se aproxima do panenteísmo, sim, porque Deus está em tudo e tudo faz parte de Deus, mas ao mesmo tempo as coisas também são separadas. É a escola chamada Tincha Beda Beda Tattva, quer dizer, igual, mas ao mesmo tempo diferente. Mas a escola que eu vou tratar, que é a escola que eu estudo, é o Vedanta Advaita. E aí, só para contextualizar, assim, Vedanta Advaita, o principal fundador e o principal expoente, né, é Shankara, que viveu no século VIII já da nossa era, Shankaracharya, né, 780 aproximadamente da nossa era, e ele foi o que organizou, ele não é o criador nem o fundador, ele teve um mestre, que foi Govinda, que teve um mestre anterior, que foi Gaudapada, mas ele é o grande organizador da escola, o grande comentarista, o grande gênio, o sábio, o filósofo, assim, não tem nem comparação, uma obra fantástica, monumental que Shankara deixou, né? Então, Shankara deixou tudo explicado através do estudo dessas Upanishads, como eu falei, o Upanishad é Vedanta, não só das Upanishads, né? Porque o tripé do Vedanta, Vedanta Advaita, das outras escolas também, é chamado Prashtanatraya, ou Tríplice Pilar, que são as Upanishads que eu falei agora há pouco, né? Geralmente são 10 Upanishads principais, ou 11 ou 12 ali, né? Pode chegar a 15. 10 foram comentadas por Shankara, então são as principais. Isha, Kena, Kata, Mandukya, Mundaka, Prajna, Brihadaranyaka, Taitriya, Chandogya, Katha-upanishad, Mandukya, eu acho que eu já falei. Ou seja, são 10 Upanishads principais ali, né? Se eu esqueci de alguma agora aí, mas comentados por Shankara. Isso é o fundamento do Vedanta. Mas, como eu falei, é um tríplice pilar. Então, outra obra fundamental também, e que nós vamos abordar hoje, é a Bhagavad Gita, que é mais popular no Ocidente, muita gente já viu falar, né? A Bhagavad Gita é excelente. O Bhagavad Gita é o próprio Sri Krishna, que é um avatar, que é a própria divindade, né? Pegando assim uma visão um pouco mais deísta ou mitologizada, que teria encarnado na Terra e estaria ensinando ali num campo de batalha, ou seja, no meio do conflito, no meio das dificuldades todas, né? A um guerreiro chamado Arjuna, ele está ensinando então esse conhecimento que é o conhecimento das Upanishads. Às vezes o pessoal não capta isso, mas Sri Krishna está ensinando as Upanishads. Sri Krishna é o mestre e Arjuna é o discípulo, né? E esse é o segundo pilar. O outro pilar do Vedanta é o Brahma Sutra, ou Vedanta Sutra, que foi escrito por Vyasadeva no século V aproximadamente antes de Cristo. Então, Vyasadeva é considerado o grande mestre, o grande professor que teria escrito esses sutras. São 555 aforismas, o Brahma Sutra, essa obra, né?
aforismos muito densos, são chaves assim muito densas, são sutras, né, muito condensados, que até nem tem como a gente entender bem sem o acompanhamento assim de um guru, de um, de um erudito no assunto, né? Com os comentários de um grande acharya, como o Shankara, né? Outras escolas, pode ser Ramanuja, pode ser outros grandes acharyas, né? Então, só para... É um matemático. Oi? Ramanuja não é um matemático aquele. Não, não é o matemático. Ah, Não é o matemático. ok. É um grande mestre da Índia que viveu no século XIII, depois de Shankara. Veio se opondo à tradição de Shankara, né? Mas só para dar um contexto geral, assim, que o que nós vamos tratar hoje está dentro de um grande guarda-chuva que é o hinduísmo, né? Então, o Vedanta Advaita está dentro do hinduísmo. E o hinduísmo são muitas correntes ali religiosas, filosóficas, né? E o Vedanta Advaita é considerado assim como uma filosofia mais transcendental, mais assim, além de ser racional, ela é experiencial também, no sentido de uma experiência direta. Então, o Vedanta Advaita, ele não necessita, ah, não é preciso necessariamente ter uma fé religiosa, isso que eu queria a princípio falar, né? O Vedanta Advaita ele pode ser colocado assim de uma maneira extremamente lógica, racional, né? Até mais abordando assim para os dias de hoje, né? De uma maneira mais, eu gosto de usar a palavra apodítica, né? Eh, de uma maneira assim mais indubitável, de uma maneira mais sólida, mais até do que a gente costuma hoje considerar assim que sólido é a ciência, né? A, a ciência física, a biologia, né? A neurociência, né? A gente costuma assim no Ocidente achar que a ciência tem muita solidez, porque a ciência é baseada em evidências, né? Então tem graus de evidência muito fortes, né? A medicina, todo o avanço do Ocidente, né? Mas o Vedanta Advaita tem uma solidez assim diferente, que é a solidez que tem a base na autoevidência. Ou seja, é mais do que evidência, é a autoevidência, né? O Vedanta Advaita, a realidade se formos falar assim a nível bem ocidental, é a consciência. Então, a consciência hoje é um grande problema para epistemológicos, assim, para filósofos da mente, né? Até o grande problema da consciência é chamado por muitos, né? Por quê? Porque a consciência é aquilo do qual tudo depende, né? Epistemologicamente, para a gente conhecer qualquer coisa, as coisas têm que aparecer na consciência, tem que ter uma consciência das coisas. E ontologicamente também, para dizer que algo existe, só se tiver uma consciência dizendo que algo existe, que algo é, né? Relacionaria com essa. Através dos sentidos. Através dos sentidos, né? Dito até na Katha Upanishad, né? As Upanishads são textos muito antigos, então é dito de forma assim meio aforismática, mas a gente vai desdobrando isso, né? A Katha Upanishad diz que o auto-refulgente, que é a consciência, se voltou para fora através dos sentidos e contempla os objetos, ilumina os objetos. Apenas alguns sábios mudam a direção da atenção, a direção do foco, e se voltam para o próprio eu em busca do real, em busca da imortalidade. Então, para o Vedanta Advaita, o objetivo principal do ser humano, né, é a liberação do ciclo de nascimentos e mortes. Tá? Que o nosso tema hoje vai ser sobre lei do karma, renascimento, samsara, né? O objetivo último é moksha. E moksha é sair dessa prisão, dessa gaiola de repetidos nascimentos que fundamentalmente representa sofrimento. Krishna diz até na Bhagavad Gita, né? Dukkha alaya ashashvatam. O mundo, a Laya, né, a Laya é uma morada de impermanência e de sofrimento. Também se aproxima um pouco com o budismo, né, da impermanência, dukkha, do sofrimento, né? Então, o objetivo do Vedanta é dukkha nivriti ananda prapti, eliminar o sofrimento e conquistar a ananda, que é a felicidade, né? Algo assim substancial que não depende das circunstâncias, estaria além das circunstâncias. E as metas humanas, né? Geralmente todo ser humano ele tem objetivos. E essa escola vai dizer que de todos os objetivos nós poderemos resumir eles em quatro, que é chamado Purusharthas. Purusha quer dizer pessoa e Artha quer dizer as metas, as ambições humanas, né?
Então, a gente ambiciona sempre realizar nossos desejos, nossos afetos, a questão amorosa também, né? Isso é cama. Realizar as nossas conquistas materiais, a nossa segurança, né? Riqueza também, prosperidade, que é chamado de arta. E o terceiro é o dharma, né? Que é realizar a nosso objetivo de vida, a nossa contribuição, a nossa ação no mundo também, né? O nosso sua dharma, o nosso propósito de vida, a nossa orientação no mundo, né? Então é dito assim que o dharma deve ser aquilo que orienta tanto o kama, a busca dos nossos prazeres, dos nossos afetos, como arte, aquisitividade, riqueza, o dharma deve orientar tudo. Mas isso tudo é a nível empírico, a nível dentro da manifestação, dentro da roda do samsara, dentro dos repetidos nascimentos e mortes. Então, o Sri Krishna até diz isso na Bhagavad Gita, né? Aqueles que estão apegados apenas à arta, kama e dharma, né? Estão transmigrando na roda do samsara. Uma similaridade entre moksha e nirvana, porque, pelo que eu me lembro, moksha é um conceito do jainismo, né? Que o fundador foi Mahavira, né? Que era contemporâneo do Buda. Eu acho que há uma similaridade entre nirvana e moksha. Então, bom, eu acho assim, primeiro vamos tocar a palestra e depois a gente entra para as questões. Mas essa sua colocação é muito boa, até te agradeço aí você colocar isso aí. A questão de moksha e nirvana no Vedanta Advaita, ela é sinônimo. Inclusive a palavra que aparece nas Upanishads, que aparece na Bhagavad Gita é moksha, e também aparece o termo nirvana. O termo nirvana aparece na Bhagavad Gita 4 vezes. No final do capítulo 2, que é o capítulo mais interessante, assim, mais que resume a Bhagavad, não mais interessante, o que resume a Bhagavad Gita toda. No final do capítulo 2, Krishna diz ali que livre de arrancara se atinge a paz, livre de arrancara do sentimento de posse. Nirarrankara, nirmama. Nir já é extinção, né? Se atinge a paz, Shanti. E no final se atinge o nirvana em Brahman. Então é uma passagem clássica do final do capítulo 2. No capítulo 5 também Krishna vai dizer 3 vezes ali que se atinge o nirvana em Brahman, né? Então, estamos usando alguns termos aí, às vezes o pessoal não sabe o que é, né? Então, tem que procurar contextualizar. Brahman é essa realidade absoluta, que, como eu falei, a gente pode pensar como a consciência sem limite, a consciência não objetual. Como eu estava dizendo no começo, assim, ela não depende de nada, não depende de prova, porque é a condição necessária para toda prova. Mesmo um cientista, para fazer seus graus de evidência, só é possível na consciência, tem que estar consciente para fazer. Então, a consciência é aquilo que ilumina tudo, e não é iluminado por nada, porque daria um regresso ad infinito. Então, a consciência é aquilo que não é um objeto. O termo objeto aqui que eu estou falando é tudo aquilo que aparece na consciência. Por exemplo, a xícara aqui na minha frente é um objeto, aparece, eu estou consciente, aparece para mim na consciência. A mesa aparece na consciência. Mas tanto do mundo externo quanto do mundo interno, um pensamento também, estou pensando em algo aqui, aparece na consciência. Um pensamento, uma memória, uma cognição, um sentimento, alegria, tristeza, uma sensação, tudo aparece na consciência. Então, tudo, dentro da escola Vedanta Advaita, tudo é um objeto na consciência, uma aparência na consciência, um fenômeno, poderíamos pensar assim, um fenômeno na consciência. Até um termo meio kantiano, assim, né, que Kant usava, né, é o fenomênico. Fenomênico, do grego, é aquilo, vem do verbo Ferenstein, quer dizer aquilo que aparece, ou seja, aparece na consciência. Então, nada que é fenomênico, na realidade, é uma realidade substancial em si. Sempre que a gente vai investigar o que a coisa é, a gente vai ver que a gente nem vai chegar numa solução, né? Perguntar o que é essa cadeira na minha frente, vai dizer ela é feita de plástico, mas o que é o plástico? É a molécula, o que é a molécula? É o átomo, né? E a gente vai chegar na subpartícula, vai chegar no quantum, vai chegar no campo quântico, ou seja, nem a física vai explicar qual o fundamento da realidade. Mesmo tudo aquilo, como você falou, né? Tudo surge pelos sentidos, na consciência. Sim, a princípio é pelos sentidos. Aparentemente, assim, né? Como a gente está agora aqui, é pelos sentidos. Se eu olho com os olhos, eu vejo uma cor. Mas o que é a cor? A cor está ali no objeto. Até hoje, com as questões da física, né, muito bem explicado, até a gente sabe, de forma simples, que a cor não está no objeto. O preto não está ali. O que existe ali é uma reflexão da luz. A luz toca na retina, né, vai pelo nervo óptico, sinapse nos neurônios e se forma
na mente humana, que é algo inexplicável também, o qualia, a percepção da cor, do vermelho, do tomate, ou do sabor de um chocolate, né? Tudo que vem pelos sentidos do som, né? Então a gente sabe que a cor não está ali no objeto, a cor é uma representação, uma aparência na consciência, mas não só a cor, o som, o tato, eu posso dizer que algo é liso, para um ácaro aquilo ali seria montanhoso, né? Então, questão de liso, de duro, de mole, de som, de visão, de gustação, tudo que vem pelos sentidos é uma representação, uma aparência na consciência que verdadeiramente não está ali no objeto. Se é que a gente agora pode chamar de objetos quando a gente vai fazer uma investigação assim, na realidade mais substancial, né? Então, fazendo uma investigação na realidade mais substancial, a gente vê que o que a gente chama de objeto, tudo que a gente chama de objeto, um prédio, uma cadeira, o mesmo do mundo interno nosso, é apenas uma aparência na consciência. Então, Gaudapada, que eu falei que é o mestre do mestre de Shankara, tem um verso muito bonito que ele diz: todo mundo objetual é apenas uma aparência da consciência, um pensamento. E esse pensamento nada mais é do que feito de consciência. Então, isso é algo assim que não é místico, não é religioso, né? É algo assim autoevidente. Autoevidente que a gente está consciente, não podemos negar a consciência, é uma autocontradição, até as pessoas dizem, não estou consciente, ou não sei se eu estou consciente, ou dizer, acho que eu não estou consciente. Para você negar a consciência, você já está afirmando a consciência. Para você duvidar da consciência, você já estaria. Até Descartes meio que se aproxima disso, né? No Código do Descartes, né? Cogito ergo sum, se eu penso, eu existo, né? Ah, talvez ali Descartes estivesse também se referindo ao aspecto mais substancial, assim, que é a consciência, né? Porque até um pensamento aparece na consciência, né? Então, a consciência é algo inegável, autoevidente, ilumina tudo, tudo do mundo externo, do mundo interno, é uma aparência na consciência, que no final, que nós temos mesmo, né, pessoal? Assim, falar de forma bem cética, bem pé no chão, o que nós temos mesmo é a experiência de mundo, a experiência que nós temos. Então, quando eu falo em Vedanta Advaita, eu digo assim que o Vedanta Advaita é um experiencialismo radical. Poderíamos estar conversando até com o maior cético, o maior ateu, eu sei que as pessoas que frequentam aqui são pessoas espiritualizadas, né? Mas poderíamos estar conversando com o maior cético, o maior ateu, que até agora o que eu falei não é questão de crença nem de religiosidade, né? É uma questão de autoevidência e a questão de que, na verdade, a gente pode concluir que o mundo aparece na consciência. Então, o que eu posso dizer de mim é que eu sou um ser consciente e que eu estou consciente do corpo, estou consciente dos objetos, do mundo, mas o que que é essa realidade mesmo? Ela não é uma realidade kantianamente falando, né? Não é uma realidade nomínica, substancial. Ela é um fenômeno, é algo aparecendo na consciência. Então, o que que o mundo realmente é? Eu não tenho como saber exatamente. Mesmo a ciência, a filosofia, a questão da epistemologia vai dizer, né, que o mundo é uma crença básica. Nós não temos como duvidar do mundo porque ele é a primeira crença, é uma crença mesmo. Nós cremos que o mundo daí, a partir do mundo, então, surge evidências, né? Surge a ciência fazendo todos os experimentos e graus de evidência e vai tendo todo o avanço que tem, tá? Ótimo, muito bom, né? Mas não explica o fundamento da realidade. E o Vedanta Advaita busca a compreensão desse fundamento, o fundamento de tudo. E o Vedanta Advaita, como falei, é um experiencialismo radical e é o maior estudo que existe sobre a consciência. É um estudo de 5.000 anos sobre a consciência. Esses grandes sábios, os grandes rishis do passado, né? Como eu falei nas Upanishads, nos Vedas, deixaram tudo registrado, claro, na forma de aforismas, de sutras, de mantras, né? O que está nas Upanishads, nos Vedas, são mantras. Então, mantra é algo muito poderoso, é um código ali de transformação, né? Não só de compreensão intelectual, mas de transformação. Vem da raiz man, que quer dizer mente, né? Então, trabalha diretamente na nossa mente, transformando a nossa mente. Então, o Vedanta Advaita parte primeiro disso. Qual é a busca humana? É a busca de compreender a realidade. Então, o Vedanta Advaita conclui, claro, que tem muitos passos para dar, não vou fazer tudo agora, para entrar na nossa palestra sobre a reencarnação, mas é só para dar esse primeiro pano de fundo. Vedanta Advaita vai dizer que a nossa realidade, então, é uma presença consciente. Sat Chit, no Vedanta, né? É Brahman, né? Então, vai dizer que Brahman é Sat Chit. Tem uma passagem até muito linda na Taittiriya Upanishad que diz Satyang Nanan Ananta Brahman.
Brahman é Satyam, existência, Gnanam, consciência, Ananta, ilimitação. Ilimitação porque ele não está limitado por tempo, porque tempo é uma aparência da consciência, tempo é uma percepção da mudança, a consciência não muda. Não muda por vários fatores, não podemos dizer que a consciência muda, não temos isso na nossa experiência, nem que a consciência é descontínua. Não é possível ter experiência da descontinuidade da consciência. Então, quando a gente vai falar de algo realmente substancial, a gente tem que falar a partir da experiência, senão a gente está chutando metafísica, né? Por isso, o Vedanta é radical. Podemos abordar até como um ceticismo radical, colocar tudo na mesa, né? Então, o que a gente tem do mundo é experiência, e não podemos falar de uma descontinuidade da consciência, porque seria impossível ter uma experiência assim, porque a própria experiência já pressupõe a consciência. Então, a experiência da descontinuidade é impossível. Então, A impermanência não se aplicaria, né? Oi? A impermanência que o budismo fala não se aplicaria, né? A impermanência é, é algo assim que não existe na realidade última, ou na própria consciência. É algo assim equivocado. Não poderíamos falar nem a palavra inconsciência seria algo assim que não poderia existir. Esse termo existe, claro, a nível empírico. A gente usa, não estava consciente, né? Estava numa anestesia, ou estava dormindo, ou estava desatento. A gente usa de forma empírica esses termos, né? Mas a nível filosófico mesmo, substancial, a gente não pode dizer que a consciência é inexistente, porque tudo depende dela para ser conhecido, para ser postulada a existência. Então, um próprio nomênico kantiano, para se dizer existe um nomênico kantiano, só é possível na consciência. Então, nada é possível ser conhecido ou ser postulado a existência sem a consciência. Então, a consciência é algo, é o fundamento, né? A, a Aitareya Upanishad vai dizer ah, Prajna Netro Lokaha, Prajna Pratishta, Prajnanam Brahman. Traduzindo, a consciência é o olho do mundo, Prajna Netro Lokaha, a consciência Pratishta é o fundamento, a consciência é Brahman, é essa realidade sem limites. Por que que ela é sem limites, a consciência, né? Porque tudo que tem um limite é um objeto que é representado na consciência. Se eu digo ali a cadeira, o copo aqui na minha frente tem uma borda, tem um limite, né? Mas a consciência teria um limite se ela não é um objeto? Mas quem sabe ela é um objeto. Para ela ser um objeto, ela teria que aparecer para uma outra consciência. E essa outra também seria um objeto, apareceria para outra, dá regresso de infinito, o que é um erro lógico. E na nossa experiência mesmo, a consciência é o que ilumina tudo, e ela é sua para caixa, ela é autoluminosa. Você não precisa de uma luz para iluminar outra luz, né? No caso da própria consciência. Então, a consciência, não sendo um objeto, ela é livre. Ok? Então, a consciência, não sendo um objeto, ela é livre de limites, ela é livre da impermanência, ela é livre de surgir e partir, ela é livre da mudança. Então, ela é não nascida, ela é imortal, ela é sem limites, ela é o ilimitado. Então, isso é a realidade substancial. E mesmo ela sendo sem limites, não poderia ter mais de uma única coisa. Aí entra a palavra Advaita. Por isso, Vedanta Advaita. Vedanta quer dizer o final do conhecimento, né? Veda são os livros, os 4 grandes livros, quer dizer conhecimento, Veda, e Anta, esse sufixo, quer dizer o final da busca humana, o final do conhecimento humano, o conhecimento da realidade absoluta, substancial. Então, Vedanta Advaita, por isso, Advaita é porque não há como ter mais de um se é ilimitado. Porque se tivesse um segundo, já teria o limite no outro. O próprio Melisso, da escola de Parmênides, também pré-socrático, usa a mesma explicação lógica, né? É uma coisa lógica. Se existe mais de um, já houve um limite ali, né? Como a gente pode compreender de forma lógica, de forma assim, com base na autoevidência, a consciência é algo real, não pode ser negado e não tem limites. Então, por isso, Vedanta Advaita. E tudo mais é uma aparência da consciência. Mas o ser humano está sempre buscando, né? Buscando, ah, digamos assim, encontrar algo que preencha a sua natureza sempre carente, sempre faltante, né? É uma busca do ser humano, um ser individual, digamos assim. Nós, como aparentemente a gente às vezes se encara, né, como um ser individual, um ser carente. Então a gente está sempre buscando algo que nos complete, buscando uma felicidade, buscando um preenchimento. Então eu digo que o ser humano assim está sempre buscando a felicidade. Toda ação, todo empreendimento, no final, toda a busca humana é pela felicidade. Aristóteles também fala isso na Ética Nicômaca. Todo empreendimento humano é pela felicidade.
Os Vedas, os Upanishads também dizem a mesma coisa. Porque se a gente quer, vou buscar estudar, vou buscar para ter um trabalho melhor, para quê? Para ter conforto. No final, para que que é? Para felicidade. Ah, mas é para o ente querido, para a felicidade. No final, toda a busca humana é afastar o sofrimento do canivrite e ananda prapti, conquistar a felicidade. E o ser humano, então, busca, né, realizar os seus desejos, busca adquirir segurança, prosperidade, né, riqueza mesmo, né? É tudo muito bom, fantástico, guiado sempre pelo Dharma, né? A ordem divina, né? Ritam, Ritam é a ordem que controla tudo, né? Há sempre uma causalidade, né? Uma causa e consequência. Esse é o assunto até do karma, né? Toda ação produz um efeito, produz uma consequência. Então, nesse movimento humano, o ser humano entra no modo da ação, né? Porque toda ação, todo empreendimento sempre é para buscar essa completude. Completude porque a gente se acha carente, se acha faltante, né? Até tem uma passagem muito linda, uma das principais vídeos de todas as Upanishads, está na Chandogya Upanishad, que diz: Naupi Sukhamasti, Yovai Bhuman Tat Sukham. Não há felicidade na carência. Naupi Sukhamasti é isso. Não há felicidade na carência. Yovai Bhuman Tat Sukham. A felicidade é o pleno. A plenitude é a felicidade. Aquilo que está sempre presente, aquilo que não muda, aquilo que não pode ser negado, aquilo que substancialmente e verdadeiramente eu sou, né? Então eu posso dizer assim: eu sou pobre, eu sou rico, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou feliz, eu sou triste, né? Tudo aquilo que a gente diz que a gente acrescenta além do eu sou, aham idam, eu sou isso, eu sou aquilo, é sempre eu sou. O eu sou nunca muda. O eu sou nunca pode ser negado. A existência não pode ser negada. Ninguém pode dizer eu não sou. É autocontraditório também, né? Porque a existência também já está sempre se afirmando na própria presença consciente. Então, por isso o Vedanta Advaita vai dizer a existência é a consciência. Eu sou é a consciência. Então, eu me identifico com algo, me identifico com um corpo, né, com uma história de vida. Eu sou o Eduardo, eu sou tal profissão, eu sou homem, eu sou casado, né? Então, aham, idam. E o objetivo do Vedanta é retornar para a fonte, retornar para essa natureza substancial, procurar compreender quem eu sou, né? Até um grande mestre mais contemporâneo, que é Ramana Maharashi, né? Muita gente conhece, né? O método dele era isso, né? Perguntar sempre quem eu sou, quem eu sou. Aí surge um pensamento, mas para quem esse pensamento veio? Aonde esse pensamento apareceu? Para quem esse pensamento surge, né? Ou essa experiência? Então, não é necessariamente para dar uma resposta filosófica ou uma resposta intelectual. Embora as dúvidas intelectuais é bom a gente sanar, né? Mas é sempre para buscar assim, esse repouso na consciência. Porque a consciência é algo direto, imediato. A gente está consciente agora de forma direta. Você é agora de forma direta. Não há dúvida que você é. Então, procura separar sempre aquilo que é o visto, aquilo que aparece na consciência, do vedor, daquele que vê, da própria consciência. Vedanta Advaita chama isso de Drik Drisha Viveka. Viveka quer dizer discernimento, discernir aquilo que é visto do vedor. Então, se eu vejo o corpo, eu não sou o corpo. Se eu vejo um objeto, eu não sou objeto. Se eu vejo um pensamento, eu não sou pensamento. Pensamento aparece, pensamento vai embora, mas eu continuo sendo. Não, o pensamento foi embora, agora uma parte minha foi embora. Não, continuo sendo eu. Posso estar triste hoje, daqui a pouco estou alegre, ou estou alegre, estou triste. Tudo está passando, mas eu estou sempre presente. O corpo também, da infância, a juventude, a velhice, em tantos anos, as células todas já mudaram, então aquele bebê que nasceu, já as células são todas outras, mas eu continuo sendo eu. Então, há uma impermanência em tudo que aparece na consciência. Tudo é impermanente. Por isso, a Laya Shashwatan, uma morada de impermanência. Isso é dukkha, é sofrimento. O ser humano quer ter algo que me complete, quer ter algo né, que me dê essa satisfação que está sempre tudo mudando. Por isso, é sempre uma, uma impermanência, um sofrimento. Então, aí o ser humano se empenha nas ações e as ações aí vão produzir
resultados. Esses resultados dentro desse grande guarda-chuva que é o hinduísmo, né? Agora a gente já está entrando em questões, não, saindo um pouco da autoevidência e de questões lógicas e fundamentais, poderíamos estar discutindo qualquer ateu, qualquer cético, qualquer cientista, agora nós vamos entrar num grande guarda-chuva que envolve a religiosidade, que é a questão do karma, né? Das leis do karma, né? Então, as leis do karma vão dizer que existe um ciclo de reencarnações, quando a gente morre, né, o nosso qualia, né, hoje é chamado qualia, né, a nossa subjetividade, a nossa consciência aparentemente individual, a nossa alma, né, também é chamada assim no Vedanta, chamado diva. A diva, ela abandona o corpo e transmigra, né, mas o que que realmente transmigra na roda das reencarnações, né? Aí alguns vão dizer é o eu, é o Atma que transmigra. Mas o Atma, o eu, é a consciência não dual, é a consciência sem limites. Então, a consciência sem limites, ela não vai, ela não vem, ela não sai do corpo, porque o corpo é que aparece na consciência. Então, se formos dar uma resposta assim radical de Vedanta Advaita, o mais radical do Vedanta Advaita é o Gaudapada, que é o mestre Shankara, que é chamado Ajativada. Ajativada é a visão, Vada quer dizer visão, né? A visão da não originação, de que nada surgiu de nada. Por quê? Porque é tudo uma aparência na consciência, é tudo feito de consciência. Então, o corpo está na consciência. Você agora está sentindo um indivíduo, que é um corpo, num mundo. Mas, na verdade, o que a gente tem é o indivíduo e o mundo aparecendo na consciência. Isso é a experiência que todos temos, né? Isso é inegável. Agora, se tem um corpo ali, a consciência está dentro do corpo, como algo que é não material estaria dentro ou fora de alguma coisa. Não tem nem sentido, né? E não material, não objetual, sem limite. Então, quem que transmigra se não é a consciência que transmigra? Então, o que transmigra no Vedanta Advaita é chamado corpo sutil, que é o antakarana, né? Antakarana quer dizer isso, o corpo sutil. A mente, os sentidos, também é dito que o sentido, não o sentido do corpo físico, né? Mas o sentido a nível sutil, prana, que é a vida, né? Então transmigra. Então tem uma passagem na Bhagavad Gita que Sri Krishna diz de forma muito poética, diz assim, como o poderoso vento carrega o perfume das flores, assim o Derriná, esse que está incorporado, abandona o corpo carregando junto a vida, carregando junto as vássanas, as marcas mentais, sanskaras, né? Marcas mentais. Então o que transmigra é isso. Transmigra é esse corpo sutil, podemos chamar de mente, né? A mente qualia, né? Hoje tão falado em neurociência, né? Que não é explicado. O qualia, que não depende do cérebro, senão morreria com o cérebro. Se fosse produzido pelo cérebro, como os emergentistas dizem, né? Ele morreria, né? O cérebro produz o qualia, produz a consciência que eu tenho, a consciência agora, a minha mente, digamos assim, né? E aí o cérebro morrendo, o qualia, a consciência individual, também morreria, né? Mas isso não é explicado pela neurociência, porque o que a neurociência consegue ver é que existe uma correlação, não uma causalidade entre cérebro e mundo interno, e subjetividade, qualia, né, subjetividade, mente. Então, não uma causalidade, mesmo porque é um erro categorial, uma falácia filosófica que estão fazendo, né? Assim, estão fazendo, não os cientistas, não é os cientistas que fazem, não estou criticando a ciência, estou criticando o cientificismo agora, né? Os fisicalistas, os cientificistas dizem que é uma emergência do cérebro, né? É um epifenômeno, uma emergência do cérebro, o qual é a nossa consciência. Não poderia ser, porque tem uma falácia categorial, aí, são categorias diferentes. Algumas pessoas até dizem assim, é como se você tem dois pontos, você tem agora uma reta, viu? Antes não tinha reta, agora emergiu a reta. Aí você tem duas retas, ó, agora formou o ângulo, então não tinha o ângulo emergiu das duas retas. E agora você tem três retas, você faz uma figura, viu? Não existia figura, então a figura emerge. Assim tem neurônios, assim tem cérebro, e a consciência emerge como uma emergência. Só que ângulos, retas, figuras, é da mesma categoria, categoria geométrica. Agora, cérebro, eletricidade, química, é de uma categoria, e subjetividade é de outra categoria.
Como explicar que algo numa categoria aparentemente, vamos chamar de material, né? Aparentemente material vai dar origem a algo imaterial, subjetivo. Então, até alguns filósofos da ciência dizem assim, é como acreditar que a água vira vinho, né? Só para fazer uma analogia assim, né? Como é que Jesus, tudo bem quem acredita, né? Também sou cristão, é só uma analogia, né? Assim que Jesus transformou água em vinho. Mas como que a água vira vinho? A mesma coisa, como que a água do cérebro vira vinho da consciência? Então não tem como ser explicado isso, né? Mas então é isso. A reencarnação aí é dito, né, nessa visão, né? Essa visão parte da autoevidência da consciência. Então a consciência sendo não material, não substancial, não objetual, né, melhor dizendo, não objetual, ela não morre, ela não se termina, não é como o ferro que enferruja, o copo que quebra, o vidro que quebra, a célula que se decompõe. Não, nada ataca a consciência. Krishna diz na Bhagavad Gita, esse ser não é cortado pela espada, não é queimado pelo fogo, não é molhado pela água, né? Esse ser é intocado, ser a própria consciência, né? Então, com base na autoevidência da consciência, na sua natureza, investigando a natureza da consciência, né? Por isso, Vedanta Advaita é uma investigação na natureza da consciência, porque dizer que estamos conscientes é uma obviedade, uma autoevidência. Todos os 8 bilhões de pessoas perguntar, estou consciente, a pessoa vai dizer, estou. A mesma pessoa que acha que está dormindo, ela está consciente do mundo dos sonhos, está consciente da vigília, ou tá no sono profundo agora, né, não está consciente. Não, como é que a pessoa sabe da experiência do sono profundo, né? Todo mundo acorda, dormi tão bem, né? Todo mundo sempre falou de sono profundo. Não é agora com neurociência que se fala em sono profundo. Então, só é possível falar de algo que a gente teve experiência. E experiência está dizendo consciência. Então, o sono profundo também é consciência. Por isso, a consciência é sempre presente desde a infância, juventude, na vigília, no sonho, sono profundo. A consciência está sempre presente. Não é você a consciência que dorme, é o mundo e a mente que dormem em você. É uma mudança radical, que a consciência apaguei. Não, mente e o mundo apagam em você. Que a mente e o mundo é uma aparência na consciência. Como eu falei, né? O que é mente? Pensamento, memória, cognição, tudo. Eu estou consciente, aparece em mim. Eu estou consciente do pensamento ou o pensamento está consciente de mim? Eu estou consciente do pensamento. Pensei numa banana. Eu estou consciente. Uma sensação, de uma memória. Nome de tal ator, lembro, não lembro. Eu estou consciente. Sensação, tudo. Eu estou consciente. Então, a mente é isso, né? Memória, pensamento, cognição, sensação. Então, a mente aparece na consciência. E o mundo externo também. E a partir então das ações humanas surge esse ciclo de encarnações. Eu fiz só para fundamentar assim, né? E as encarnações então são baseadas pelas nossas ações nesse grande guarda-chuva do hinduísmo, né? E isso é chamado de karma, né? E o karma é algo muito misterioso, muito profundo. Krishna diz isso na Bhagavad Gita, né? Gahana karmano gatihi. O Karma é algo muito profundo, muito misterioso. Garraná. Garraná quer dizer isso, profundo. Gatihi, o caminho do karma, o caminho da ação é algo muito profundo, muito misterioso. Por quê? Porque vai produzir resultados. E os resultados que vão produzir, é dito que produz dois tipos de resultado. Resultado se chama fala em sânscrito. Então, é o drishta fala, o resultado visível da minha ação, e o adrishta fala, o resultado invisível da minha ação. Então, o resultado visível é simples, né? Eu, por exemplo, faço uma ação aí, um trabalho, alguma coisa, eu vejo o resultado ali, né? Mas o resultado invisível, se a minha ação foi justa, foi correta, foi benéfica, vai produzir um resultado também que eu não vou ver, que é o adrista fala, o resultado invisível. E esse adrista fala, então, é que impregna a nossa mente, né, as nossas vassas, os nossos sanskaras, né, nosso corpo sutil, a nossa mente, a nossa subjetividade. Isso tudo transmigra e no renascimento, digamos assim, quando a alma novamente entra dentro de um corpo, entra de forma, entre aspas, né, muito bem colocado, quando o derrinar é aquele que está incorporado, aparentemente incorporado, né, uma visão simples, assim como um indivíduo. Então, quando assume um novo corpo, aí essas vasanas, esses sanskaras, essas marcas mentais trazem junto, então, esses resultados invisíveis, que é o que vai compor o nosso karma agora que a gente vai passar nessa vida. Então, é considerado que existe 3 tipos de karma. Santita karma, que é o um grande karma acumulado,
de muitas, muitas vidas. Quantas vidas para trás a gente poderia pensar, né? Então, não tem origem. É, é dito que a Maia, né? Maia é essa aparência, essa mítia, essa aparência, ela é anadia, ela é sem origem. Por isso também é feito a analogia da roda do Sansara. A roda é um círculo, né? Perguntar qual é o início do círculo. Tem desenhozinho aí na. Isso, da teosofia ali, é esse círculo, né? A roda do Sansara é isso. Qual é o início do círculo? Não tem, porque as tuas ações passadas vão dar origem ao nascimento, vai dar origem ao próximo. Então esse Santita Karma é um karma acumulado infinito, gigantesco, poderíamos pensar, se não infinito, né? Então é o karma que vai frutificar agora nessa nossa vida, é chamado Prarabdha Karma. Santita quer dizer acumulado, a palavra Santita quer dizer acumulado. A gente tem de vidas passadas muito karma fala, muito fruto para amadurecer, para aparecer numa vida, né? Então a gente nasce, né, nessa vida e aí a gente tem o nosso Prarabdha Karma, que é aquilo que está lançado agora aqui. Prarabdha quer dizer isso, aquilo que está em andamento. Então, é o que dá origem ao nosso nascimento. A pessoa nasce numa família, ou nasce com alguma dificuldade, né? Às vezes é dito assim, a criança nasceu com alguma dificuldade, qual seria a explicação para isso, né? Então, a explicação dentro desse grande guarda-chuva que é o hinduísmo, não estou dizendo que isso é autoevidente ou que isso tem um fundamento indubitável, não. Essa é uma questão, realmente, já entra na questão de fé, né? Mas é algo muito bem explicado, né? Então, porque a gente não teria explicação para algumas coisas assim que acontecem no mundo, né? Umas pessoas nascem com tanta facilidade, outras pessoas podem já crianças nascer com uma dificuldade, com uma doença, famílias diferentes, né? É dito às vezes também assim, pessoas muito más, às vezes desfrutam de uma vida de tanta prosperidade, de tanta alegria, de tantos prazeres, enquanto pessoas boas sofrem. Por que que uma pessoa boa sofre? Qual é a causa do sofrimento? Então, tem essas questões todas que não são respondidas. E não é que vai se dar uma resposta adequada, logicamente adequada, né? Mas dentro desse guarda-chuva do hinduísmo, eu diria assim, né? Que a doutrina do karma é uma visão muito útil. Talvez na visão assim, meio que nem o William James, o pai do pragmatismo, dizia, né? O conceito talvez de veracidade não seja o mais importante, talvez seja o conceito de utilidade. Então é útil. É útil porque produz algo na nossa mente. O objetivo do Vedanta é a gente ter uma mente adequada para compreender a realidade e sair de toda essa ilusão, ou despertar, né? O objetivo do Vedanta, assim, no começo é a gente despertar para essa nossa natureza, compreender que eu não sou o corpo, que eu não sou a mente, que eu sou isso que está sempre presente, consciente, em toda a experiência. Dito aqui no Upanishad, Pratibodha Viditam, conhecido em toda a experiência. Toda a experiência nossa tem sempre um conteúdo de experiência e tem sempre eu consciente, e a minha existência consciente. Então, está sempre presente, não muda. Então, a gente compreender essa natureza e se perguntar assim, mas a nível último, existe reencarnação? Existe roda do Sansara no Vedanta Advaita? A resposta seria não. Por quê? Porque nunca ninguém nasceu. Nunca ninguém morre, toda mudança é apenas uma aparência na consciência. É chamado isso é mithya ou maya. Maya é essa ilusão, essa aparência. Não que não tenha uma realidade fenomênica, né? Um fenômeno, uma realidade. É dito que o mundo nosso é Namarupa Vyavahara. Namarupa Karma Vyavahara. Nome, forma, função e ações. Então, as ações do ser humano vão sempre se voltando para afastar o sofrimento, atrair os prazeres, e essas ações vão produzir resultados, resultados visíveis, agora que a gente está vendo, resultados invisíveis, que vão se acumulando no nosso Santita Karma, que já estão acumulados lá, que vão influenciar no nosso próximo nascimento. Então, eu dito que a gente pode ter ações, né, que a gente deveria ter, assim, né, ações lúcidas, ações dármicas, né? Ações assim que nos aproximem da verdade de quem nós somos e, e que sejam assim dentro dessa ordem, Ritan, da ordem cósmica, né? Então as ações boas vão produzir punya. Punya quer dizer mérito. E as ações adármicas, as ações negativas, egoístas, né?
que trazem prejuízo para os seres, que causam sofrimento. Por isso a rinça é tão importante, não sofrimento, né? Então, as ações que causam sofrimento são ações adármicas, vão produzir papa, que é demérito. Então, o que vai para ser acumulado, como a Drishta fala, como resultado invisível das nossas ações, é punya ou papa, mérito ou demérito. Então, eu dito quando a pessoa tem muito, muito mérito nessa tradição, né? 100% de méritos, que ela vai nascer com muito mérito, é dito que ela vai nascer em Suarga Loka, vai nascer no céu. E quando a pessoa tem muito demérito, é muito adármica, tem uma natureza assúrica, uma natureza de demônio, não uma natureza daiva, uma natureza divina. Aí é dito que ela vai nascer em Náraka, no inferno. É claro que isso pode ser compreendido de uma forma mitológica, né? Tanto o inferno quanto o paraíso está sempre presente em nós, né? Então, o ser humano é aquele que está meio a meio. Nós, seres humanos, a gente estaria nascido num corpo humano, porque a gente tem púnia e a gente tem papa, a gente tem méritos e a gente tem deméritos desse grande Santita Karma. E o Prarabdha Karma é isso agora que a gente vai colher esses frutos nessa vida. Mas tem as ações que a gente faz agora também, é chamado Agami Karma. Então, são 3 tipos de karma. Santita, o acumulado, Prarabdha, aquilo que a gente vai passar nessa vida, e Agami Karma, que é as ações que nós estamos fazendo agora. E essas ações que nós estamos fazendo agora também, né, vão produzir frutos, né? Fala, karma fala, né? E esses frutos vão dar resultado agora e alguns vão ser acumulados. Então, o que que a gente poderia pensar assim de uma forma, porque a gente não controla tudo, né? A gente não tem controle de tudo, a gente não tem o controle do resultado das nossas ações. E isso Krishna até coloca isso na Bhagavad Gita, a obra fundamental para isso, que é onde tem o ensinamento de Karma Yoga mais bem elaborado. Capítulo 3, principalmente da Bhagavad Gita, mas em outros capítulos também, né? Mas principalmente no capítulo 3, capítulo 2 também, muito bacana. Então, a gente tem esse ensinamento de Karma Yoga como uma sadhana. Sadhana é uma prática que a gente vai fazer para ter sadhya, um resultado, né? Um bom resultado. E aquele que pratica é o sadhaka. Então, nós somos um sadhaka. Estamos buscando um resultado, né? Quando a gente pratica, por exemplo, Karma Yoga. Então, um dos versos fundamentais na Bhagavad Gita sobre Karma Yoga, para a gente ter uma ação. Karma Yoga é isso, é a consciência na ação, a união na ação. Yoga quer dizer união, né? Então, ter ações lúcidas, ações bem orientadas, né? Embora a gente não controle o resultado da nossa ação. E hoje, no mundo de hoje, assim, a gente vê muita ansiedade, até burnout, né? As pessoas estão sempre querendo trabalhar mais, fazer mais, conquistar mais para ter segurança, né? Mas o resultado tu não sabe. Então, isso produz uma ansiedade. Hoje é uma crise mesmo de ansiedade no mundo contemporâneo, né? Então, Krishna tem uma solução para isso, que é Karma Yoga. Então, Krishna diz na Bhagavad Gita, Karma neva karastema faleshu kadachanama karma fala ritudur matesangasta karmani. Traduzindo, você tem o controle da tua ação, mas não do fruto fala, não dos resultados. Não permita que o teu objetivo seja só o fruto, mas que o seu objetivo seja a ação em si, ou seja, o processo. Isso não é uma maldição. Às vezes a gente acha, Krishna está dizendo que a gente só tem direito, só tem controle da ação, mas o fruto eu não sei. Oi? Primeiro passo da caminhada. É o primeiro passo, na verdade, é toda a caminhada, é o percurso. Então, tu tem o controle das tuas ações, do teu percurso, o que que tu vai fazer. Tu pode não ter o controle sobre o que que a vida vai apresentar para você, mas o que você vai fazer com aquilo que a vida apresenta, isso está no teu controle. Então, você tem o direito, inclusive, de te alegrar com as ações. Né? Tipo, uma pessoa vai numa trilha para ir numa cachoeira. Tem pessoas, grupo de pessoas, né? Tem pessoa que vai ali reclamando de tudo. Ah, tem mosquito, será que vai demorar mais? Será que, pô, mas tem muito mato, mas... Pô, e tem outras que vão apreciando a paisagem, né? Pô, tem borboleta, pô, né? Então tem pessoa que só vê o final, vai chegar na cachoeira, não vai chegar na cachoeira e não aproveita, mas tu tem o controle do processo. Então, se alegrar no processo, né? Você tem o controle das tuas ações. E esse controle das nossas ações, a gente tem ele assim, é dito na Katha Upanishad, né, que tanto o bem quanto o prazeroso se apresentam diante do ser humano, chamado Shireya e o Preya. Shireya quer dizer o melhor, o bom, o correto,
e o preia, que são os prazeres, né? Então, tanto os prazeres como aquilo que é melhor se apresenta diante de nós, no mundo. Por isso você tem controle da tua ação, né? O teu livre-arbítrio está aí, né? E a Kata Upanishad diz: o sábio escolhe o Shreya, melhor, enquanto o tolo escolhe o Preya, o prazeroso. E o prazeroso, ou o evitar o doloroso, né? Que é o ser humano mais se move, é dito na Bhagavad Gita que é raga e dvesha, apego e aversão. Então, quando a gente leva a nossa vida assim com apego e aversão, na verdade o que acontece é um estreitamento da nossa vida, falando até em termos práticos mesmo, em termos emocionais, psicológicos também, né? Às vezes as nossas ações elas podem estar sendo motivadas por algum trauma, alguma coisa do passado, né? Alguma dor do passado. Então aquilo gera uma aversão, doença, um afastamento daquilo. Então, às vezes a pessoa sofreu, sei lá, uma perda amorosa. Vamos pegar assim como exemplo, só um exemplo, tá? Uma questão assim emocional amorosa. A pessoa se machucou muito no passado. Aí a pessoa, agora os amigos convidam para sair, vamos conhecer alguém. E a pessoa diz: não, não vale a pena, não. Para mim tá bom assim, eu tô bem, entendeu? É, pode ser que esteja bem também com a sua solitude, né? Mas geralmente, às vezes, a pessoa está num momento de solidão. E isso é doença, ela está procurando afastar uma dor que vem do passado, que vem de um apego, então isso é uma doença. E como a vida da pessoa vai se estreitando, né? A pessoa às vezes já não sai mais de casa, não sai com os amigos, porque é doloroso, porque aquilo, né, pode surgir uma dor. Então, é dito assim que é, você tem uma escolha, você tem um ponto de liberdade, né? Onde você pode escolher o Shreya, aquilo que realmente é melhor para a tua vida, embora possa ser desagradável, embora possa ser doloroso, embora enfrentar uma situação, né? Às vezes no trabalho, às vezes na família, às vezes, né? Não fugir das situações. Do eixo aí ser fuga, né? E não estar apegado às questões do passado também, né? Procurar soltar ou curar. Na verdade, a cura, né? A cura. No Vedanta chamado Hridayagranta, os nós do coração. Então, isso tudo é um processo de cura, processo de lucidez, né? Trazer lucidez para as nossas questões emocionais, para essas marcas mentais, essas caras, né? Seja de vidas passadas, para quem acredita, ou mesmo pode ser algo da infância. Se você não acredita em vidas passadas também, né? A gente pode pensar a partir de agora, né? A gente está preso nesse ciclo. Krishna diz: as pessoas estão como se estivessem presas numa máquina, que a pessoa às vezes está inconsciente, está sendo levado, conduzido a sua vida por raga e doença, por apego e aversão. Isso é um estreitamento da vida, isso é, na verdade, é preia, é a busca do prazeroso ou do afastar o doloroso, mas não Shreya. Interessante que na Bhagavad Gita, o Arjuna, com todo o sofrimento dele, não sei, a maioria já viu falar na Bhagavad Gita, né? Uma batalha, uma luta, o Arjuna é um guerreiro, e ele está num momento de sofrimento intenso, e ele busca Krishna ali. Krishna é o próprio ser, é o próprio Atma, né? Krishna se define assim na Bhagavad Gita, no verso 20 do capítulo 10, Arhangatma. Arjuna pergunta: como eu penso em você? Como eu posso meditar em você? Ele diz: Arhangatma, eu sou o Atma, eu sou o eu. Krishna é a consciência, é o eu. Podemos pensar também como um Deus, como um avatar, mas podemos pensá-lo como um mestre interno, né? No Anugita, o próprio Krishna também diz, né? Ah, Aham Mana Shishyam. Eu sou o mestre e a mente é o discípulo. Então, a arte não é o paradigma humano, é nós, é a nossa mente, é o ser individual, buscando a compreensão na sua natureza mais profunda. Em Krishna. Krishna está em nós. Mesmo os dualistas, como eu falei, os Hare Krishna, acreditam em Paramatma, na presença, né, em nós. Então, Arjuna, quando vai buscar Krishna ali, Arjuna vai dizer: eu sou seu discípulo, Shishyam, eu me refugio em você, Prapanam. É esse refúgio naquilo que é puro, naquilo que é intocado, naquilo que é espiritual, aquilo que é transcendental. Então, Arjuna diz ali: me mostra o Shireya. Não o Preya, ele tá sendo movido por apego e aversão, ele não quer lutar, ele quer fugir, ele está com dor, ele está com sofrimento, né? Apego e aversão, isso é o Preya. Mas a Arjuna ali toma essa consciência e diz: me mostra o Shireya, me mostra o melhor. Então, essa palavra, né, estou fazendo agora uma busca hermenêutica aí para a gente cavar um pouquinho, né?
e mostrar as nossas ações, né, que são guiadas por apego à aversão, por preia, e a Kata Upanishad diz apenas o sábio, né, contempla o mundo, as coisas que estão surgindo e busca o Shireya, não preia. E aí no capítulo 3 da Bhagavad Gita, né, Krishna vai dizer que o Shireshta é uma palavra também que tem a mesma raiz, Shiri, Shireia, o melhor, o bom, como eu estou falando, tem a raiz em Shiri, que quer dizer prosperidade também, que quer dizer o bom, que quer dizer a excelência. Então, Krishna vai dizer que o Shireshta é aquele que é um exemplo para o mundo. Então, Krishna vai dizer que é aquele que tudo aquilo que ele faz, as outras pessoas vão seguir como um exemplo. Não seguir o que ele está fazendo, mas como um exemplo. Cada um vai seguir o seu, sua dharma, né? Mas aquilo ilumina as pessoas. Então, Shireshta é aquela pessoa excelente. Os gregos chamavam o Aristói, né? A areté do Aristóteles também, né? A areté, isso é excelência. Então, a felicidade, inclusive para Aristóteles, ela só é possível na excelência, na areté, no Shireshta. O Shireshta é isso, é aquele que pratica o Shireya, é aquele que pratica o bom, não aquilo que leva uma vida estreita de apego e aversão, é aquele que pratica o Shireya. No capítulo 3 ali, eu acho que é o verso 34, Krishna vai dizer esse exemplo do Shireshta. Yadi adi aterati Shireshta, tad tadiev tarojanaha sayat pramanam kurute lokasta danu vartate. Traduzindo, aquilo que o Shireshta faz, os outros seguirão. Aquilo que o Shireshta, esse homem exemplar, faz, vai ser um padrão para o mundo, né? Então o mundo vai seguir. Louca é o mundo, as pessoas no mundo, né? E aí Krishna, no verso seguinte, Krishna vai dizer, né? O que que é o Shireya? Shireya, o que que é o melhor, o Shireya, né? Que o Shireya está pratica? É o sua Dharma, é aquilo que você nasceu para ser, é a sua inclinação natural. Então a gente vê muita gente hoje se comparando, né? As comparações, se comparam nas redes sociais, ou buscam ser o que não eram para ser. Então, Krishna vai dizer nesse verso da Bhagavad Gita, muito lindo, é melhor tu cumprir o teu Swadharma, ele está dizendo para Arjuna, que Arjuna está em sofrimento ali com o próprio Swadharma de guerreiro dele, né? É melhor você cumprir o teu Swadharma, embora de forma com tropeços, de forma defeituosa, do que procurar o Paradharma, o Dharma de outro, mesmo que tu ache que seja melhor. Por quê? Porque ele não é para você. Então, isso é muito contemporâneo, né? A gente vive um momento de comparações, as pessoas estão perdidas e não sabem assim, mas o que que eu busco? Qual é o sentido da minha vida? Como eu encontro esse sentido, né? Então, Krishna dá esse exemplo na Bhagavad Gita aí do Shireshtas, aquele que pratica o Shireya, você escolhe de forma consciente, né? Sai dessa vida estreita, sai dessa gaiola mental e entra para a vida de forma engajada. Karma Vrata, um compromisso com as tuas ações, ações valorizadas, ações éticas, encontrar aquilo que você dá valor na vida. Então, sua Dharma é isso, quais são os meus valores, o que realmente é significativo para mim. Então, não aquilo que está procurando me afastar das coisas, ou dor, ou sofrimento, mas aquilo que é significativo para mim. E isso transforma a nossa vida. Por isso, os Shastras aí são códigos assim de transformação, né? Essas passagens todas que eu estou assim abordando, né, dentro dos Shastras, né? Elas são códigos de transformação que vão nos indicando um caminho através da ação, através do karma, um caminho de lucidez, para depois culminar em moksha, na liberação. Como eu estou cavando aí a palavra Shireya, que é o melhor, né? Kata Upanishad, o sábio busca o Shireya, não o Preya, busca o melhor, não os prazeres, ou afastar as dores. Arjuna, no começo da Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 7, ele diz, me mostra o Shireya, para o mestre interno, para Krishna, né? Me mostra o Shireya, me mostra o melhor. No capítulo 3, ele vai dizer, o Shireshta é aquele que pratica o Shireya, é um exemplo para o mundo, uma pessoa excelente, que encontra o seu próprio Swadharma, a sua inclinação no mundo. E aí, no capítulo 16, Krishna retoma essa palavra do Shireya. Krishna vai dizer, ah, aquele que busca o Shireya no seu próprio Atma. Busca o Shireya, que é o próprio ser, o próprio Atma. Então, esse é o Param Shireya, o Sumum Bom. A gente compreender aquilo que não é afetado
pelas mudanças externas. É aquilo que está sempre presente, que não é afetado. Então, como eu falei antes ali, né, tem essa prática do Vedanta Advaita, que é o Drik Drisha Viveka, é uma capacidade de discernir. Então, o ser humano vai usar sua capacidade de ter discernimento. Claro que a gente tem marcas mentais, claro que a gente tem forças inconscientes nos movendo, né? Krishna até diz isso na Bhagavad Gita. Estamos cavando um pouquinho assim para a gente ter esse aprofundamento. Krishna diz que até o sábio ele é conduzido pela sua prakriti, por seus apegos e aversões. Então, mas o que eu vou fazer agora? Se quando, por exemplo, alguém me irrita, eu já respondo, já há uma confusão, há uma briga, eu ajo de forma impulsiva. Então, alguns vão dizer, a gente não tem livre-arbítrio. A gente é sempre as forças inconscientes, como Freud colocava, né? Então, os sanskaras, as vasanas estão nos guiando. E Krishna diz isso de forma lúcida. Até o sábio é conduzido pela sua prakriti, por essas forças inconscientes. Mas no outro verso, Krishna vai dizer, né? Mas Raga e Dvesha que são teus inimigos. E aí, quando eles surgem, Raga e Dvesha, é que você pode fazer a tua escolha lúcida. Então, ali, quando surge isso em nós, ali é o nosso momento de livre-arbítrio, nosso momento de discernimento. De quando a gente sente aquela emoção ou um pensamento surgindo, a gente toma esse espaço de liberdade e encara aquilo como que aquilo realmente é. Aquilo é um pensamento, um sentimento, não um comando para a minha ação. Eu não preciso ser conduzido por aquilo. Então, esse ponto do observador, que é chamado Drik Drisha Viver, que eu vou viver, que eu vou separar aquilo que é visto daquilo que vê. Aquilo que vê a consciência é a minha natureza pura. E aquilo que é visto, um pensamento, uma emoção, um trauma, um sofrimento, é visto por mim, eu não sou aquilo. Então, é chamado isso que é o espaço do observador. Sakshi Bhava. Bhava é uma postura, uma atitude, em que você se coloca na posição do observador, da consciência mesmo, no nosso mundo interno, né? Então, quando surge algum movimento na nossa mente, alguma perturbação, algum sofrimento, algum pensamento, talvez de desvalor, talvez de inconformidade, talvez de não-valia, né, que estreita a nossa vida, a gente pode tomar essa posição, e esse é o momento de lucidez, de livre-arbítrio. Se o Nirab está me assistindo aí no Zoom, aí o Nirab conversa muito isso sobre o livre-arbítrio. Provavelmente vai ter. Se existe o livre-arbítrio, então Sri Krishna diz que, claro que nós somos movidos por vássanas inconscientes, né? Mas nós temos esse ponto de escolha, esse ponto de lucidez, de discernimento, de viveka. E aí, a partir desse ponto, a gente pode escolher os nossos valores e o nosso swadharma. E a partir daí fazer ações mais engajadas, né, no espírito de Karma Yoga. Então, Karma Yoga tem essa prática, né, de a gente confiar no divino, de a gente não estar apegado ao fruto da nossa ação, porque a gente não tem o controle. A gente tem o controle e o desfrute das nossas ações, mas o resultado aí você considera aquilo como uma prachada e as tuas ações como arpana, como uma oferenda. Então, arpana bhava, quer dizer, bhava é um sentimento de entrega a Deus, a Ishvara. Ishvara arpana bhavana. Então, a minha ação é uma oferenda ao todo, uma oferenda ao divino. E o que acontecer na minha vida, o que vier para mim, é Ishvara achada bhavana, ou seja, uma graça, uma prachada, uma graça. Então, tudo aquilo que vem para mim tem um porquê dentro da ordem cósmica Ritan, né? Essa grande ordem cósmica, onde existe uma inteligência que organiza tudo, né? Isso é Ishvara. Ishvara é traduzido por Deus também, é compreendido como Deus. Então, essa fé em Deus, né? Essa confiança. Krishna diz na Bhagavad Gita, Shradala Bhate Gnana. Aquele que tem fé vai atingir Gnana. Gnana é o conhecimento, é esse conhecimento libertador. Porque a gente é conforme as nossas crenças. Krishna também diz na Bhagavad Gita, conforme é a nossa crença, isso a gente é. Isso a gente vai se comportar. Mas a gente pode desfazer as nossas crenças. Hoje é falado muito crenças limitantes, né? São traumas, são vasanas, marcas mentais, tudo é abordado nos Shastras, é abordado nessa filosofia do yoga. Yoga é um modo de vida, né? Um modo de vida em que a gente vai curar esses nós do coração, esses traumas.
através dessa lucidez, através desse ponto de lucidez, e escolhendo de forma voluntária, ter uma vida mais intencional, porque a intenção também é o principal movimento da consciência, é aquilo que a gente pode controlar, né? Até do latim, entendere, né? Consciência é a intenção, é um voltar-se para. Então, você pode escolher o foco que você vai dar na tua vida. Isso é dharana. Então, ter uma vida focada, uma vida intencional, não uma vida que você tá guiado aí, né? E hoje até com as redes sociais, isso é muito falado, que as pessoas estão perdendo a capacidade de foco, né? A capacidade de, de compreender aquilo que é realmente valioso. Então, é muita dopamina, né? Muitos prazeres, é o preia, né? Não xireia, né? Então, isso vai desfocando a nossa mente, e o objetivo todo é você ter uma mente lúcida, uma mente focada, né? Todo o trabalho do Vedanta é para purificar a mente. Vishuddha Sattva, né? Ter uma mente pura, porque essa mente pura é que vai ter a capacidade de compreender e de trilhar o caminho de Jnana, que é o caminho do conhecimento, o caminho para moksha, né? Que é a natureza que está sempre presente. Então, esses nossos karmas vão produzir frutos, esses frutos podem ser frutos positivos, né, muito positivos, que nos levem para o céu. Então, alguém pode pensar: o objetivo do Vedanta é que você vá para o céu. Não, o objetivo do Vedanta é que você pare de ir para o céu. Parar de ir para o céu, porque já foi, já voltou do céu muitas vezes. Então, o objetivo não é ir para o céu, o objetivo é compreender aquilo que é substancial. Porque Krishna diz mesmo: aquele que vai para Swargaloka, para o céu, os méritos vão se exaurir e ele vai retomar a vida humana, né? Então, é aqui, na vida humana, a roda de Sansara, que é dukkha, sofrimento, é uma morada, né? Alaya Shashwatan, de sofrimento, de impermanência. Então, Krishna diz: mesmo no mundo do Deus Brahma, né? Até uma folha de grama, tudo é morada, é dukkha laya shashvata, tudo é uma morada de dor e de impermanência, porque não é substancial, não é real sempre presente. Agora, o nosso ser, sim, quando a gente compreende a nossa natureza e tem esse despertar, você vê que não há nada igual. Nada igual. É a conquista da felicidade que é sempre em nós. A felicidade não é algo que vai vir de fora, porque às vezes a gente acha: eu realizando meus desejos, eu vou encontrar felicidade. Não, a felicidade é um repousar do desejo. Aí a pessoa: mas eu comprei um carro novo, eu fiquei feliz. Sim, aquilo ali é chamado Ananda Bhasa, é um reflexo da felicidade. Que na ilusão você acha que veio do objeto, mas é uma ilusão. Você investigar mesmo, ela não veio do objeto. Você, comprei um carro agora. Você repousa. Esse repousar é a felicidade. Felicidade não é um objeto ali. Se a felicidade fosse o objeto, pronto, agora eu tenho esse objeto, agora está resolvida a minha vida, né? Mas não, daqui a 2 anos você não é mais aquele carro ali, o objeto da felicidade, né? Por isso é tudo impermanente. Impermanente tem a raiz sempre do sofrimento. Não que a gente não possa buscar prazeres ou buscar prosperidade, claro que deve, né? E é muito bom. Inclusive, o último verso da Bhagavad Gita é sobre prosperidade. As pessoas acham que o caminho espiritual, às vezes, é o contrário, né? O caminho do sannyasi, quer dizer, vai abandonar tudo, vai abandonar o mundo, né? Sannyasi é interno, né? Pode ser externo também, como Shankara fez, viver em mosteiro ou viver no Himalaia, mas acho que isso não é para nós aqui, né? Então, sannyasi aqui no nosso mundo aqui contemporâneo é interno. Então, é uma vida de yoga, é isso. É a gente ter uma vida orientada, uma vida próspera mesmo. E a prosperidade surge dessa lucidez. Prosperidade material também. Krishna diz não, é Sanjaya, é o último verso da Bhagavad Gita, é o próprio narrador ali da Bhagavad Gita que vai dizer, né? Onde estiver Krishna, o mestre do yoga, e Arjuna, o mestre do arco e flecha, ali vai haver vitória, prosperidade, riqueza e uma vida dhármica, ou seja, uma vida correta, uma vida em harmonia. Então, o objetivo aqui na vida prática nossa é a gente ter um modo de vida sátvico, equilibrado, harmonioso, em paz, né, e próspero. E que esse modo de vida sátvico, essa mente sáttvica, é que vai produzir essa capacidade de nós termos jnana, esse conhecimento transformador que vai culminar em moksha, que é a realização da nossa real natureza, né? E o Vedanta sempre esse chamado para o despertar direto. O Vedanta, o que eu tratei agora aqui um pouco, assim, é meio que pré-Vedanta, pessoal. Quando a gente fala na questão do karma ali, né, é meio pré-Vedanta. Uma vida sática, uma vida de yoga. Yoga é
para a Guiana. Uma vida de yoga é para você, é para o Vedanta. Então, às vezes, o pessoal acha que o objetivo é o yoga, o objetivo final, como eu falei, do Purushartha, as grandes metas humanas, né? Desejos, prazeres, amores, riqueza, vida dármica, ética, mas a última é moksha, que é a compreensão da nossa natureza. Então, isso tudo está ligado ao karma, está ligado a esse ciclo de nascimentos, e o despertar essa compreensão dessa natureza sempre presente, e a partir do despertar, então, a gente repousa na nossa natureza, através de um processo que o Vedanta tem, que é Shravana Manana Nididhyasana, ouvir os ensinamentos, compreender os ensinamentos das Upanishads, de um professor, de um guru, né? Refletir filosoficamente naquilo, elimina todas as dúvidas, porque muitas dúvidas vêm e todas elas são bem-vindas, tudo deve ser colocado na mesa, né? Como assim? A consciência é uma só? Se eu estou aqui, o outro está lá, eu não sei o que está na mente dele. Se a consciência fosse uma só, eu tinha que saber o que está na mente. Ou como assim? Antes de eu nascer, onde é que eu estava? Então, é uma enormidade de dúvidas que vão surgindo e que vão sendo desconstruídas no Vedanta. O processo do Vedanta é um processo de desconstrução da ignorância, chamado método Apavada, ou NET-NET. NET-NET da Brihadaranya Upanishad, uma Upanishad antiga, né? Vai dizer o que é o ser, o que é o Atma. Aí o grande mestre da Upanishad vai dizer NET-NET, nem isso nem aquilo. Então, essa desconstrução de toda essa aparência que surge na consciência e que eu estou identificado. Shankara, na Brahma Sutra, que eu falei que é esse grande obra, né, que é um grande tripé também, Shankara fala na introdução da Brahma Sutra, Shankara diz que todo o nosso problema, toda a nossa confusão, todo o nosso sofrimento é a confusão do sujeito com o objeto, a confusão do eu com aquilo que é não eu, ou seja, aquilo que aparece em mim comigo. Então, o repousar na nossa natureza, a compreensão dos ensinamentos, eliminar todas essas dúvidas e esse despertar vai nos possibilitar, então, o que é chamado de Jivamukta. E Jivamukta é aquele que está além dos condicionamentos, como o título da palestra aí, né? Então, o Jivamukta é dito assim, o Jivamukta ele não está mais preso no karma. Então, a gente tem exemplos clássicos, assim, Ramana Maharishi, Nisargadatta, que é tão conhecido hoje contemporaneamente, né? Shankara, grandes mestres, assim, que seria já um Jivamukta, mais do que alguém desperto, né? Alguém que está desperto, tudo bem, mas a gente tem muitas vasanas, né? Tem muitos sanskaras, muitos nós, né? Hridaya Grantha, muitos traumas, às vezes, né? De muitas vidas, ou mesmo da infância, e é necessário, é chamado de vasonasha, eliminar essas vasanas, dissolver esses nós, né, essas questões emocionais todas, e o Jivamukta é aquele que realizou plenamente a sua natureza, que vive em Sahaja Samadhi, um Samadhi natural, sempre presente, então aquele que contempla essa natureza. E é dito que ele está livre do karma. Aí livre de qual karma, diriam, né? Ele está livre do Sanchita Karma, esse grande karma acumulado de todas as vidas, ele está livre. Por quê? Porque Guiana, o conhecimento é como um fogo que transforma todo o karma em cinzas. A passagem do capítulo 4 da Bhagavad Gita, né? Agni Guiana, o fogo de Guiana. Então, ele queimou todo o karma de vidas passadas. Por quê? Porque ele não é o ator e o experimentador. É uma compreensão, assim, o eu, na verdade, não age. O eu é a consciência. Quem age é a Prakriti na Prakriti. Krishna diz isso na Bhagavad Gita. É os sentidos na natureza material. São as gunas, raja, sattva e tamas, né, para quem conhece, a própria natureza material agindo na própria natureza material. E o eu, o que que é? É a presença consciente onde tudo aparece. A nossa experiência agora, o que que nós temos? Nós temos a consciência que eu sou e tudo aparecendo na consciência. Então, essa presença é imutável, eterna, sempre presente. E não é o ator experimentador. O ator é, digamos, o Eduardo é o ator. Mas o ator, o Eduardo, aparece em mim consciência. O Eduardo aparece em mim. As ações aparecem em mim, as escolhas aparecem em mim. E essa consciência refletida na mente, uma mente pura, é que também produz ações lúcidas, ações dármicas, né? Na Mundaka Upanishad, que é uma metáfora, só para encerrar agora, uma metáfora muito bonita, que é a metáfora dos dois pássaros no galho de uma árvore. Então é dito que há dois pássaros no mesmo galho de uma árvore, um está comendo os frutos doces e amargos, ou seja, o fala papa, o fruto dos seus karmas negativos, as coisas que ele tem que colher, dificultosas, e os frutos doces, o punya,
os méritos que ele vem trazendo. Então, é a vida que ele está levando. Então, ele está no galho da árvore. A árvore é essa vida que a gente dá. Mas e quando ele contempla o outro pássaro, que é o Senhor, que está sereno, sempre presente, observando, ele compreende que não há dois. Ele é aquele pássaro silencioso. E aí ele se livra de todo sofrimento. Então, todo sofrimento é eliminado, isso do Canivrite, todo sofrimento é eliminado, e Ananda Prapti é conquistado essa natureza como pura felicidade. Na Brihadaranyaka diz, Salila e Kudrashta Dwaita Bhavati Paranananda. O único vedor, que é a consciência, é um oceano de existência não dual. Essa é a felicidade suprema. Isso. Muito bem. Vamos ver aqui no pessoal do Zoom.